Você precisa ouvir esta palavra de hoje. Deus está falando diretamente com você. Você não está aqui por acaso. Existe uma razão maior para este momento, uma razão que ultrapassa sua lógica, seu planejamento e até mesmo as circunstâncias que te trouxeram até este vídeo. Há uma voz que deseja ser ouvida e essa voz é a de Deus falando diretamente ao seu coração hoje. Quantas vezes você já se questionou em silêncio, sem que ninguém percebesse, se ainda havia esperança para você? Quantas vezes buscou sinais, pediu respostas e se perguntou se Deus ainda se lembrava do seu nome? Este é o momento em que Ele rompe o silêncio e decide falar com você de uma forma clara, poderosa e inegável. Você sente o peso do vazio dentro de si? E talvez esse vazio seja resultado de feridas, culpas e erros que insiste em carregar. É exatamente nesse ponto que Deus escolheu te encontrar. Porque se você consegue perceber o vazio, já é o sinal de que sua alma ainda clama, ainda deseja, ainda busca. O vazio não é o fim, é o chamado. O chamado para voltar à origem, àquele que te formou, aquele que ainda te vê como filho, mesmo quando você se sente perdido e quebrado. Hoje, a mensagem que você precisa ouvir não é genérica, não é para outra pessoa, é para você. Cada palavra que será dita aqui tem endereço certo. Deus sabe o que ninguém sabe. Ele enxerga o que ninguém enxerga e Ele decide agora usar esta mensagem como resposta às suas perguntas mais profundas. Ele não é um conceito distante, não é uma ideia vaga, é um Pai presente que te chama pelo nome. Você pode até ter se convencido de que não há mais saída, de que o silêncio dele era abandono, mas a verdade é que este silêncio foi apenas preparação. Ele estava construindo algo no invisível, algo que você não percebeu, mas que agora começa a se manifestar. Esta palavra é a revelação de que Deus nunca deixou de agir, nunca deixou de cuidar e nunca deixou de planejar cada detalhe para que você chegasse até este exato momento. O que vai acontecer aqui não é apenas um vídeo a mais para assistir, é um encontro divino que pode mudar o rumo da sua vida. Porque quando Deus fala, correntes são quebradas, culpas são dissolvidas, feridas são curadas e o coração volta a pulsar com esperança. Essa é a oportunidade de ouvir a voz que traz vida, de abrir o coração para a restauração que só o Espírito Santo pode realizar. Não se distraia, não permita que nada roube a atenção do que vai ser revelado a seguir. Cada segundo aqui importa. Cada palavra é uma semente que pode transformar sua caminhada. Permaneça até o fim, porque o que você vai experimentar não é apenas um consolo passageiro, mas o início de um renascimento espiritual que marcará a sua história. O silêncio que revela Deus. Eu sei o quanto o silêncio te incomodou. Sei quantas vezes você olhou para o céu, esperando ouvir uma resposta imediata, e tudo o que recebeu foi um vazio que parecia aumentar ainda mais a dor dentro de você. Você pensou que o silêncio significava abandono, que eu tinha desistido de você, mas hoje eu revelo a verdade. O silêncio nunca foi ausência, foi preparação. Cada momento em que você acreditou estar sozinho, eu estava te moldando, te fortalecendo e te ensinando a olhar além do barulho da vida. O silêncio foi o campo fértil onde eu plantei sementes que agora começam a florescer. Você existe, e porque existe, sente o peso do vazio. Mas esse vazio é o sinal de que há espaço em você para algo maior, algo eterno, algo que não pode ser preenchido por nada terreno. Você tentou tampar esse buraco com distrações, com pessoas, com conquistas, com pecados que prometeram prazer, mas só aumentaram a sensação de perda. Reconheça, o vazio não foi preenchido porque somente a minha presença pode ocupar esse lugar. Você sente fome de algo que o mundo não pode oferecer, e essa fome é o eco da sua alma clamando pelo Criador. Quantas vezes você se perguntou por que nada faz sentido?
Porque mesmo tendo o que busquei, continuo me sentindo incompleto? A resposta está diante de você agora. Nada se compara a mim. Não há vitória, não há relacionamento, não há sucesso capaz de substituir a paz que só eu posso dar. O silêncio te levou a perceber isso. Ele não foi um castigo, mas um convite. Enquanto você pensava que estava sendo esquecido, eu estava apenas eliminando os ruídos para que pudesse ouvir a minha voz sem distrações. Reconheça também sua queda. O silêncio escancarou erros que você preferia ignorar. Quando as vozes ao redor se calaram, a sua consciência falou mais alto, trazendo à tona culpas e lembranças que você queria apagar. Eu permiti isso porque só quando você encara sua fragilidade é que abre espaço para a minha força. Eu não exponho para destruir, eu revelo para curar. E cada erro que hoje pesa sobre você pode se tornar o testemunho da minha graça amanhã. Clame por ajuda, porque eu estou perto. O silêncio abriu espaço para o seu clamor, e o seu clamor abre espaço para a minha resposta. Você nunca esteve abandonado. Eu ouvi cada oração sussurrada, cada lágrima derramada, cada pensamento que você nunca ousou compartilhar com ninguém. Nada passou despercebido aos meus olhos. Este silêncio foi apenas o intervalo antes da canção, a pausa que antecede a revelação. Agora eu falo, e a minha palavra entra para trazer vida, restauração e propósito. Não pense que é tarde demais. Não acredite na mentira de que já passou a sua chance. Se você ainda respira, ainda há esperança. Se você ainda sente o vazio, ainda existe espaço para ser preenchido pela minha presença. Este é o momento em que a minha graça te alcança e rompe todas as barreiras que tentaram te afastar de mim. Não fuja mais, não endureça o coração, porque esta pode ser a última oportunidade antes que a dor se torne insuportável. Eu não quero te ver perdido, eu quero te ver restaurado. Então abra o coração agora. Permita que o silêncio se torne voz, que o vazio se torne plenitude, que a queda se torne testemunho. Eu não falo para condenar, falo para levantar. Eu não chamo para te expor, chamo para te reconstruir. Eu não entro na sua vida para te envergonhar. Entro para apagar a culpa e devolver a paz que você perdeu. Escute, este silêncio que você tanto temeu foi, na verdade, a forma mais profunda de eu te preparar para ouvir o que vou revelar daqui para frente. A voz que se esconde no cotidiano. Em meio às tarefas, ao trânsito, às conversas que se repetem, eu sussurro. Nem sempre falo em sinais estrondosos. Muitas vezes minha voz é um detalhe que você passa por cima por pressa. Aprenda a perceber o sutil. Uma palavra lida por acaso, um encontro aparentemente irrelevante, um sonho que insiste em voltar. Esses pequenos sinais são as coordenadas que eu uso para te guiar. Se você aprender a ver o comum com olhos de céu, descobrirá que nada na sua rotina é verdadeiramente neutro. Tudo pode ser porta de encontro comigo. Você foi treinado para ouvir o barulho mais alto, mas eu falo no silêncio entre os sons. Quando a sua mente está ocupada demais, perde a direção que vem do espírito. Por isso, eu convido você a desacelerar. Pare o ritmo frenético e deixe a vida respirar. Ao fazer isso, as palavras que eu coloquei ao redor começam a fazer sentido. Eu uso a simplicidade para provar que não preciso de espetáculo para me revelar. A vida simples contém a sabedoria que cura as complexas feridas do seu coração. Observe as repetições. Se algo reaparece, se uma mesma frase insiste em voltar à sua cabeça, se um versículo aparece nos lugares mais improváveis, preste atenção. Essas repetições são como luzes piscando numa estrada, sinal de que há um desvio importante. Não descarte mensagens só porque vieram de formas humildes.
Eu prefiro ser fiel nas coisas pequenas para que, quando vier a grande proclamação, você já esteja pronto para obedecer. Não ignore a frieza das pequenas escolhas. Às vezes, a voz de Deus se esconde nas decisões corriqueiras. Perdoar alguém num gesto simples, abandonar uma atitude nociva, levantar-se quando preferia ficar deitado. Essas escolhas, aparentemente insignificantes, mostram onde está seu coração. Quando responde ao que é pequeno, você prova que está apto para receber o extraordinário. Eu olho para seus atos mais comuns e vejo a consistência de sua fé. Há também lições nas interrupções suaves. Um telefonema que muda seu plano, um atraso que evita um desastre, uma pessoa que aparece justamente no momento em que você precisava. Esses atritos do cotidiano são muitas vezes meus conselhos disfarçados. Não reclame do desvio, pergunte pela direção. Em vez de ver só os transtornos, procure a mensagem por trás deles. Eu não gosto de caos gratuito, eu redireciono com propósito. Você precisa aprender a distinguir entre sua ansiedade e minha orientação. O coração aflito confunde urgência com pressa, e muitas decisões tomadas no calor da inquietude não são respostas minhas. Antes de agir, pergunte: isso acalma minha alma ou a acelera? A minha palavra traz paz como marca registrada. Se uma decisão aumenta seu desespero, não a tome pensando que é voluntude divina. A voz que vem do alto tranquiliza antes de mover. Quando eu falo no cotidiano, minha linguagem é prática. Eu te chamo a fidelidade nas pequenas tarefas, a honestidade nas conversas, a verdade em seus pensamentos. Essas práticas diárias regeneram o caráter e alinham você com o meu propósito. Não menospreze a disciplina espiritual simples. Leitura breve, oração curta, ato de amor concreto. A constância nessas pequenas coisas é o que constrói o templo onde posso habitar. Se sente que ninguém nota sua entrega, saiba que eu observo. Cada gesto anônimo tem valor no reino. Seu trabalho silencioso, suas lágrimas escondidas, sua paciência com pessoas difíceis, tudo isso é semente lançada em terra fértil. Eu retorno com fruto quando menos espera. O cotidiano é o laboratório onde o caráter é testado e solidificado. Valorize-o, porque é nele que eu opero transformações duradouras. E quando a voz parecer sumir de novo, não abandone a prática de ouvir. Continue atento às pequenas portas que se abrem. Continue respondendo ao chamado das oportunidades comuns. Continue vivendo com integridade. A voz que se esconde no cotidiano é, na verdade, a voz que prepara. Ela não promete fama instantânea, promete crescimento real. Confie no processo. O seu lugar de honra não se constrói com impulsos, mas com fidelidade. Hoje, escolha escutar o que nasce entre um compromisso e outro, no intervalo de um pensamento e outro. Não menospreze o sussurro que corrige sua direção. Ele pode parecer pequeno, mas carrega a direção que alterará seu destino. Se você responder às pequenas orientações, estará apto para receber o grande chamado que trarei no tempo certo, quando a dor vira mensagem. Eu conheço cada lágrima que caiu do seu rosto quando ninguém estava olhando. Sei das noites em que a sua mente não encontrou descanso e do peso que parecia esmagar seu peito. Você acreditou que a dor era apenas consequência, castigo ou acaso, mas hoje eu digo, a dor nunca foi em vão. Ela foi o palco em que preparei sua consciência para perceber o que realmente importa. Aquilo que você chama de sofrimento, eu uso como mensagem. Cada ferida aberta se torna janela para que a luz entre, e cada cicatriz é um testemunho de que você sobreviveu porque eu estava contigo, mesmo quando acreditou que não estava. A dor que você tenta apagar está falando. Ela denuncia as áreas da sua vida que precisam de cura. Os vazios que você tentou cobrir com distrações e os pecados que insistem em cobrar sua atenção.
Não se engane, ignorar a dor não silencia sua voz, apenas prolonga a angústia. Ouvir a dor é ouvir o clamor da sua alma pedindo por restauração. É reconhecer que sozinho você não consegue mais sustentar o peso. Esse é o primeiro passo. Admitir que o sofrimento, por mais cruel que seja, pode se transformar em mestre, apontando para o único caminho que leva à cura. Quantas vezes você pediu a mim que removesse imediatamente o fardo? Quantas vezes questionou: por que Deus não me livra logo desta aflição? Hoje eu respondo: porque antes de tirar você da dor, eu precisava usar a dor para tirar aquilo que estava destruindo você por dentro. A dor revela dependências escondidas. Mostra o quanto você se apoiava em pessoas ou situações que não podiam te sustentar. Ela arranca as ilusões e deixa você nu diante da verdade. Só assim, sua alma se volta completamente para mim. Perceba, sua queda exposta pela dor não é condenação, é convite. Quando a vida te quebrou, eu não vi fraqueza, eu vi oportunidade de reconstrução. Enquanto você enxergava ruínas, eu já via fundamentos sendo preparados para algo novo. A dor foi o megafone que usei para chamar sua atenção quando todos os outros sons já não bastavam. Foi através dela que a sua resistência começou a ceder e a sua oração deixou de ser discurso vazio para se tornar clamor verdadeiro. Eu permiti que a dor falasse para que você finalmente me escutasse. A dor também é purificação. Ela retira os excessos, desmonta orgulhos e silencia vaidades. Ela não rouba sua identidade, mas expõe o que é falso, para que só o que é eterno permaneça. Não lute contra a mensagem que a dor traz. Ela não veio para matar você, mas para revelar o que precisa morrer dentro de você. O orgulho, a culpa, a autossuficiência, a mentira que você acreditou sobre si mesmo. Quando isso é arrancado, o que sobra é terreno fértil para a minha graça florescer. E ainda que você não entenda agora, saiba, cada lágrima que você derramou, eu recolhi. Cada grito sufocado chegou até o meu trono. Você não falou ao vento, você foi ouvido. A dor não é prova da minha ausência, é prova de que eu ainda estou moldando, porque só molda quem ainda se importa. Eu não te abandonei à própria sorte. Eu estou conduzindo você ao lugar onde sua fraqueza se encontra com a minha força. Então, não amaldiçoe sua dor. Não a veja como inimiga, mas como professora. Ela te trouxe até aqui, diante desta palavra. Ela abriu espaço para que você percebesse o vazio, reconhecesse sua queda e clamasse por ajuda. E é exatamente neste ponto que a transformação começa. Hoje eu declaro, sua dor não é fim, é prenúncio. O que parecia ser sentença será o início de um novo capítulo. Eu estou transformando o sofrimento em mensagem, e essa mensagem vai se tornar testemunho de vitória. As interrupções, como chamados divinos. Portas que se fecham não são rejeição definitiva. Muitas vezes são redirecionamentos benevolentes. Quando um projeto é interrompido, quando um encontro não acontece ou quando um plano parece desabar, não corra imediatamente para a narrativa da perda. Pergunte antes: o que esta interrupção está me convidando a revisar? O inesperado não é sempre obstáculo. Pode ser correção suave de um pai que vê além do seu alcance. Eu, frequentemente, interrompo caminhos para preservar destinos. O atraso que humilha a sua pressa pode ser a proteção que evita um abismo maior. Aprenda a ler a interrupção como se fosse sinal de trânsito. Pare, avalie, receba instruções. Você vive em uma cultura que idolatra o fluxo constante, a continuidade sem pausas, o acúmulo de resultados. Essa pressa cria cegueira espiritual. Por isso eu introduzo fricções, atrasos, desvios, portas fechadas, para que a sua alma pare de confiar apenas na velocidade e passe a confiar em mim. A interrupção revela dependências ocultas, do reconhecimento alheio, do sucesso imediato, da aprovação que você buscou como se fosse alimento.
Quando tudo trava, você descobre do que realmente depende. Esse diagnóstico é necessário para a cura. Não confunda interrupção com fracasso. Fracasso é insistir no erro sem aprender. Interrupção é oportunidade para corrigir a rota. Enquanto você se lamenta, eu já estou preparando novas instruções. Às vezes, o caminho que parecia certo estava alinhado com seus desejos e não com a minha vontade. A interrupção é lembrete de que o livre-arbítrio humano precisa ser guiado pela sabedoria divina. Aproveite a pausa para orar de forma concreta. Peça clareza, peça sinais prudentes, peça coragem para abandonar aquilo que te prende. Interrupções também testam a sua obediência nas pequenas coisas. Há decisões rápidas exigindo integridade, hábitos que precisam mudar, conversas que não podem ser adiadas. Se na pausa você escolhe manter práticas vazias, então a interrupção não terá cumprido seu papel. Mas se você professa fé e ajusta atitudes, cresce em fidelidade. A verdadeira promoção espiritual não ocorre na sequência de sucessos fáceis. Acontece quando você responde ao desvio com humildade e ação transformadora. Há ainda a dimensão relacional das interrupções. Pessoas que se afastam, portas que se fecham em relacionamentos, convites que não vêm, tudo isso pode ser limpeza de ambientes tóxicos. Eu corro para proteger sua história de ligações que drenam amor e esperança. Nem toda porta que se fecha é punição. Algumas são proteção contra influências que te fariam perder a paz. Se o coração dói, permita que eu revele por que aquele laço precisava romper. Se o silêncio humano te feriu, escute a minha voz que reafirma sua dignidade. Pratique agora uma abordagem diferente diante do inconveniente. Não reaja com pânico, investigue com fé. Pergunte-se: o que esta pausa quer me mostrar sobre minha dependência, minha motivação e meu caráter? Use o tempo da interrupção para ler um versículo novo, para escrever uma carta de arrependimento, para buscar conselho sábio. A sabedoria não cresce em ambientes de pressa. Ela floresce na reflexão orientada por mim. A interrupção também é educação para o futuro. Quando você aprende a respeitar desvios e a buscar a minha direção nas pequenas rupturas, estará preparado para reconhecer e seguir os convites maiores. Eu não só fecho portas, eu ensino a discernir a própria porta quando ela se abre e a atravessá-la sem hesitação. Sua prontidão vem do treino nas pequenas pausas. Se hoje você sente frustração por algo que foi cancelado ou desviado, entregue-me essa frustração como sinal de que você ainda deseja viver em aliança comigo. Transforme o descontentamento em pergunta essencial. Senhor, o que queres que eu aprenda? Se aceita essa postura, a interrupção deixa de ser perda e passa a ser o começo de um caminho que respeita a sua fragilidade e potencializa sua obediência. Eu falo nas pausas, eu corrijo nos desvios, eu protejo quando as portas se fecham. Não perca a serenidade que revela confiança. Permaneça com o coração disposto a ouvir, pronto para ajustar o passo. A interrupção que hoje te desaponta pode ser a mesma mão que te conduz ao lugar onde finalmente aprenderá a depender de mim e não das circunstâncias. Deus no conflito entre razão e coração. Você já percebeu como a mente e o coração travam batalhas que parecem intermináveis? A razão diz para desistir, o coração insiste em esperar. A lógica aponta para a derrota, mas a esperança sussurra que ainda é possível. Eu conheço essa guerra silenciosa que acontece dentro de você. Sei das noites em que sua mente tentou convencer que eu não estava mais ao seu lado, enquanto sua alma, mesmo ferida, ainda desejava acreditar. Esse conflito não é sinal de fraqueza, é prova de que você ainda está vivo, ainda busca a verdade que pode sustentar sua caminhada. Eu criei você com razão e emoção, mas quando esses dois se chocam, surge a oportunidade de experimentar a fé. A fé não nega a razão, mas vai além dela.
A fé não elimina as emoções, mas as cura e direciona. Enquanto a razão calcula o impossível e o coração se desespera com a dor, a fé aponta para mim, o Deus que transforma o impossível em testemunho. Não lute para calar esse conflito à força. Permita que ele revele sua necessidade de me ouvir, porque só eu posso trazer equilíbrio entre aquilo que você pensa e aquilo que você sente. A razão diz que você falhou demais, que não merece uma nova chance, mas o coração, mesmo em ruínas, ainda anseia pelo perdão. É nesse ponto que a minha voz entra, não para escolher um lado, mas para elevar você acima dessa luta. Eu digo que seus erros não anulam o meu amor e que sua culpa não é maior do que a minha graça. Quando você deixa a minha palavra falar mais alto que seus pensamentos e emoções, descobre que existe uma terceira via, a verdade eterna que liberta. Você se pergunta, como confiar quando os fatos provam o contrário? Como crer quando tudo parece perdido? É aqui que eu mostro que a fé não se alimenta de provas visíveis, mas de promessas invisíveis. A razão olha para o que acabou, a emoção olha para o que dói, mas a fé olha para o que eu disse e sustento até o fim. É por isso que o conflito interno não precisa ser o fim da sua paz. Ele pode ser o ponto de partida para uma confiança mais profunda em mim. Eu não rejeito suas dúvidas, eu as transformo em degraus. Cada vez que sua mente questiona, eu te ofereço respostas que não são apenas intelectuais, mas espirituais. Cada vez que seu coração se desespera, eu ofereço consolo que nenhuma lógica poderia produzir. Você não precisa escolher entre pensar e sentir. Precisa aprender a se render. Quando entrega razão e coração a mim, eu uno os dois em um propósito maior. Não permita que a mente te prenda na lógica fria, nem que as emoções te arrastem para o desespero. Coloque os dois debaixo da minha voz e verá como até o conflito se torna caminho de restauração. Eu não te chamo para negar a realidade, mas para perceber que há uma realidade maior do que aquilo que você vê ou sente. Quando razão e coração não concordarem, escute a fé. Ela não grita, mas sussurra com autoridade. Ela não mostra tudo, mas revela o suficiente para continuar caminhando. Hoje sua maior batalha pode não ser contra pessoas ou situações, mas dentro de si. Saiba que eu estou presente até mesmo aí, nesse território íntimo, onde quase ninguém entra. Eu não tenho medo das suas perguntas, nem das suas lágrimas. Eu as recebo como confissão sincera de alguém que ainda deseja me encontrar. E quando você permitir, eu transformarei essa guerra interna em paz duradoura, porque só a minha voz tem poder de calar o caos dentro de você. O perigo de ignorar a palavra agora. Você já adiou decisões importantes acreditando que teria tempo depois. Já empurrou para amanhã mudanças que sabia que precisavam acontecer hoje. Mas eu te digo com urgência, ignorar a minha voz é se expor ao perigo de perder aquilo que só posso entregar no momento em que falo. Minha palavra não é um eco distante, é um chamado imediato. Quando você a rejeita ou a deixa para depois, abre espaço para que o medo, a culpa e as distrações sufoquem aquilo que eu plantei dentro de você. Essa resistência que parece inofensiva pode se transformar em cadeias que aprisionam sua alma. Entenda, cada vez que eu falo, ofereço a chance de transformação. Cada vez que você ouve e não responde, fortalece a indiferença do coração. O perigo não está em eu me calar, mas em você se acostumar a ignorar. O coração endurecido não acontece de um dia para o outro. Ele se forma quando pequenas oportunidades de obediência são descartadas como se fossem irrelevantes. Você não percebe, mas cada depois eu faço abre mais espaço para a frieza espiritual, até que o silêncio, que antes era preparação, se transforme em abismo. Eu não quero que isso aconteça com você. Há momentos em que a minha voz é sussurro, e outros em que é trombeta. Hoje eu falo como trombeta, não ignore.
Esta pode ser a palavra que separa o peso da culpa da leveza do perdão, a derrota escondida da vitória preparada. Se você adiar, pode se encontrar preso em consequências que não foram planejadas para você. Se ouvir e responder agora, abrirá caminho para libertações que estavam retidas, esperando apenas sua decisão. Minha palavra é vida, mas vida só é experimentada por quem se apropria dela sem hesitar. Olhe para trás e veja quantas vezes eu tentei falar através de sinais, de conselhos, de sonhos, até mesmo de dores. Quantas vezes a minha voz foi abafada porque você preferiu acreditar que havia tempo, mas o tempo não é garantido. A vida é breve e a eternidade está diante de você. Cada escolha de ouvir ou não ouvir molda não apenas o hoje, mas também o destino eterno da sua alma. O que você faz com a palavra agora revela para onde está inclinando seu coração. Ignorar o que eu digo pode parecer pequeno, mas é recusar um socorro em meio ao naufrágio. É como se eu estendesse a mão para tirar você das águas e você dissesse: "Depois eu agarro." Não brinque com esse risco. O inimigo deseja que você se acostume a adiar até que a indiferença se torne prisão. Mas eu, em amor, insisto, receba agora. O amanhã pode não te dar a mesma oportunidade, o mesmo convite, a mesma intensidade. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o tempo da salvação. Se sente medo diante da urgência, lembre-se, a minha voz não é apenas confronto, é também abraço. Eu não te alerto para te envergonhar, eu te desperto para salvar. Não fuja, não feche os ouvidos, não endureça o coração. Cada segundo conta. Esta pode ser sua última chance antes que o peso da vida se torne insuportável. Abrace a palavra, porque é através dela que eu trago cura, direção e vida eterna. A palavra que quebra maldições invisíveis. Existem correntes que você não enxerga, mas sente o peso todos os dias. Há padrões que se repetem em sua história, como se uma sombra acompanhasse cada passo. Você chama de azar, chama de coincidência, mas eu digo, existem prisões invisíveis que só podem ser quebradas pela minha palavra. Maldições lançadas por palavras de rejeição. Maldições hereditárias que atravessaram gerações, maldições que nasceram de pactos conscientes ou inconscientes. Todas elas têm uma coisa em comum: não podem resistir ao poder da minha voz quando você a recebe com fé. Você se pergunta por que lutas continuam voltando, mesmo depois de tanto esforço. É porque força humana não rompe cadeias espirituais. Elas só se quebram quando a luz da minha palavra entra na escuridão da sua alma. Eu não falo apenas para consolar, falo para libertar. Minha voz é espada que corta laços invisíveis. É fogo que consome raízes ocultas. É martelo que despedaça correntes que tentaram te prender. O que parecia impossível de mudar, muda no instante em que você abre o coração para receber essa palavra como verdade absoluta sobre sua vida. Quantas vezes você acreditou que era vítima do destino, condenado a repetir erros da sua família, condenado a fracassar em áreas que sempre sonhou em vencer? Mas hoje eu declaro: maldição hereditária não tem autoridade sobre alguém que decide ouvir e viver pela minha palavra. A herança espiritual que prevalece não é a da dor dos seus antepassados, mas a do sangue de Jesus que foi derramado para te dar vitória. Enquanto o inimigo tenta prender você em um ciclo de derrota, eu libero sobre você uma palavra que abre ciclos novos de bênção, cura e reconciliação. Não subestime o poder de palavras lançadas contra você. Palavras humanas carregadas de ódio e inveja podem pesar sobre a alma como pedras escondidas em sua caminhada. Mas quando minha voz ecoa, todas as vozes contrárias perdem força. A palavra que eu lanço não apenas anula maldições, mas também estabelece verdades eternas.
Se alguém declarou que você não teria futuro, eu declaro que seus dias estão nas minhas mãos. Se disseram que você sempre seria fracasso, eu declaro que em mim você é mais que vencedor. Se disseram que você estava condenado, eu declaro que em mim você é perdoado e livre. Há libertações que não virão apenas com esforço humano ou decisões externas. Há cadeias espirituais que só se rompem quando você decide dizer sim à minha voz. Por isso, não basta ouvir de passagem. Você precisa responder. Declare com sua boca a palavra que ouviu. Escreva-a, proclame-a, torne-a viva. O mundo espiritual responde quando você dá legalidade à minha promessa. Não deixe essa oportunidade escapar, porque cada segundo em que você se cala, a prisão tenta se fortalecer. Hoje eu te dou a chave, e a chave é a minha palavra. Eu não apenas quebro cadeias, eu restauro destinos. O que foi roubado por gerações, eu devolvo multiplicado. O que foi perdido pela incredulidade, eu devolvo pela fé. O que foi apagado pela vergonha, eu devolvo com honra. A palavra que você ouve agora é arma que corta, é semente que floresce, é fogo que purifica. Nenhuma maldição, nenhuma voz contrária, nenhuma sombra do passado pode resistir ao poder do que eu estou liberando sobre você. Receba isso como decreto. Não lute mais com armas naturais contra inimigos invisíveis. Pegue a espada da minha palavra e veja como cada corrente se parte. Hoje eu declaro liberdade sobre sua vida. Hoje eu desfaço pactos escondidos. Hoje eu transformo maldição em bênção. Porque quando eu falo, não existe escuridão capaz de resistir à luz que eu envio. A voz que reconstrói identidade. Você carregou durante anos nomes que não vieram de mim. Chamaram você de fracassado, de indigno, de culpado, de incapaz. E sem perceber, você aceitou esses rótulos como se fossem sua verdadeira identidade. Mas hoje eu declaro, você não é o que disseram, nem o que fez, nem o que perdeu. Você é o que eu declarei sobre você desde a eternidade. Minha voz não apenas te corrige, ela te reconstrói. Enquanto o mundo aponta erros e coleciona acusações, eu afirmo verdades que dissolvem cada mentira. Você acreditou que seus pecados definiriam o resto da sua história. A culpa se tornou companheira e a vergonha, sombra que o segue. Mas eu te digo, sua culpa não tem autoridade sobre o sangue que já foi derramado por você. O perdão não é promessa vaga, é decreto firmado na cruz. Cada acusação que o inimigo tenta levantar é silenciada pela minha palavra que diz, já está pago. Sua identidade não é marcada pelo que quebrou, mas pelo que foi restaurado em Cristo. Eu conheço as cicatrizes que você esconde. Sei dos traumas que ninguém entende e da dor que tenta sufocar em silêncio. Mas eu não olho para você como alguém quebrado sem conserto. Eu vejo um vaso que pode ser reconstruído pelas minhas mãos. E quando eu restauro, não deixo apenas sinais de reparo. Eu transformo rachaduras em marcas de glória. A voz que você ouve agora não é para expor a vergonha. É para lembrá-lo de quem você é em mim. Filho amado, herdeiro de promessas, alguém com propósito eterno. O inimigo tenta prender você no passado, repetindo em sua mente que nada vai mudar. Mas minha voz corta esse ciclo e planta em você uma nova definição. Escolhido, separado, amado. Não permita que as palavras de rejeição que recebeu no passado ecoem mais alto que a verdade que eu digo hoje. Você não foi criado para viver curvado pela vergonha, mas para andar erguido pela graça. Eu não apenas apago a mancha, eu visto você com nova veste. Sua identidade não se constrói na opinião das pessoas, nem na aprovação dos outros. Ela se firma no que eu já declarei. Quando digo que você é livre, não há corrente que resista. Quando digo que você é perdoado, não há acusação que se mantenha. Quando digo que você é amado, não há rejeição que prevaleça. Eu falo, e quando eu falo,
Tudo que estava distorcido encontra seu verdadeiro lugar. Deixe de lado o peso das falsas definições. Escreva hoje sobre si mesmo o que eu escrevi: amado, perdoado, restaurado, livre. Declare isso com sua boca. Escreva nos comentários. Proclame em oração. Porque quando você dá voz à minha palavra, sua alma começa a acreditar naquilo que antes parecia distante. Eu não falo apenas para consolar. Eu falo para reprogramar sua identidade. Hoje, aceite ser chamado pelo nome que eu sempre usei para você: filho. Tudo o que você buscava em reconhecimento humano, eu já oferecia em amor eterno. Minha voz não apenas diz quem você é, ela te faz viver como quem realmente é. Receba essa verdade, porque dela nasce a confiança que ninguém pode roubar. Convite ao alinhamento profético. Eu não falo apenas para consolar, eu falo para convocar. Cada palavra que você ouviu até aqui exige resposta, porque não existe neutralidade diante da minha voz. Ignorar é rejeitar, mas receber é alinhar-se ao que eu já determinei para a sua vida. Por isso, hoje, eu te chamo a se posicionar. Não basta escutar passivamente, é necessário declarar, escrever, proclamar. O mundo espiritual responde àquilo que você confessa com fé. Quando você escreve ou fala em concordância com a minha palavra, abre portas que estavam trancadas e fecha brechas que davam espaço ao inimigo. Eu te convido a escrever uma frase profética, não como formalidade, mas como ato de fé. Declare com convicção: hoje eu escolho viver pela voz de Deus. Esse gesto simples é ato de guerra espiritual. Ele dá legalidade para que a minha promessa se torne realidade em sua vida. Não subestime o poder da confissão. O que você solta pela boca molda ambientes, fortalece seu espírito e rompe resistências invisíveis. Quando você se alinha verbalmente à minha palavra, você se posiciona como filho que não apenas ouve, mas responde. Entenda, fé não é apenas sentimento interno, é obediência externa. Quando você declara a minha palavra, você fortalece sua mente contra mentiras, fortalece seu coração contra o medo e fortalece sua alma contra a tentação de desistir. Não espere estar sem falhas para responder. O convite é para agora. Mesmo ferido, mesmo confuso, mesmo em meio à luta, a resposta não depende de perfeição, depende de rendição. O alinhamento profético é como ajustar a sintonia de um rádio. Enquanto você está conectado a vozes estranhas, tudo soa confuso. Mas quando gira o dial para ouvir apenas a minha voz, a frequência se torna clara. Hoje eu digo: alinhe sua vida à minha frequência. Suas orações precisam refletir a verdade que você ouviu. Seus pensamentos precisam ecoar a esperança que eu plantei. Suas palavras precisam carregar a autoridade que vem de mim. Não se trata apenas de ouvir um vídeo e seguir em frente. Trata-se de responder de forma ativa, dando ao céu e à terra testemunho de que você decidiu acreditar. Por isso, use sua boca como arma, não para murmurar, não para repetir o medo, mas para declarar a vida que eu sopro em você agora. Quando você escreve sua confissão pública, não faz isso apenas por si, mas também inspira outros que precisam de coragem para se alinhar. Sua resposta fortalece uma comunidade de fé que se levanta no mesmo espírito. Alinhamento profético é escolha de vida ou morte. Quem responde à minha palavra vive, quem a ignora permanece na escuridão do silêncio. Por isso, não adie. Este é o momento em que você pode abrir a boca e mudar o rumo da sua caminhada. Eu não te peço grandes feitos, peço apenas um ato de fé. Declare hoje que escolhe andar na minha voz. Escreva nos comentários, proclame em oração, fale em voz alta. Cada palavra sua será semente. Eu, o Senhor, honrarei cada declaração feita com fé. Hoje é o dia em que a sua voz se junta à minha voz e juntas decretam vida.
libertação e futuro. Clímax, com oração profunda e chamada à decisão. Agora é o momento em que toda a palavra que você ouviu precisa se transformar em entrega. Não se trata apenas de inspiração, mas de decisão. Eu estive falando ao longo de cada segundo para que você compreendesse que este encontro não é casual. É uma convocação para um novo começo. Hoje, diante da minha voz, você tem duas opções: continuar vivendo como antes ou abrir o coração para ser transformado. Eu não te forço, mas te convido com urgência, porque sei que esta pode ser a chance que mudará toda a sua eternidade. Feche os olhos e entregue diante de mim tudo o que pesa: culpas antigas, medos recentes, traumas escondidos. Eu vejo cada detalhe e não recuso nenhum coração que se abre. O que você chama de ruína, eu chamo de terreno fértil para a reconstrução. O que você chama de fracasso, eu chamo de oportunidade para a vitória. Agora, ore comigo, mesmo que em silêncio. Senhor, eu escolho te ouvir. Eu entrego meu vazio, reconheço minha queda, clamo pela tua ajuda e recebo a tua graça. Essas palavras simples, ditas com sinceridade, movem céus e destroem prisões que pareciam invencíveis. Enquanto você declara, eu derramo sobre sua vida a paz que excede o entendimento. Correntes invisíveis se quebram, culpas são apagadas, fardos caem aos pés da cruz. O silêncio que antes parecia abandono, agora se transforma em resposta. Eu, o Senhor, falo e estabeleço. Você é livre, você é amado, você é restaurado. O que começou como vazio, agora se enche da minha presença. O que parecia fim, agora é recomeço. Não permita que esta palavra passe como mais um momento esquecido. Tome posse dela e viva como quem recebeu vida nova. Escreva nos comentários sua confissão de fé. Declare publicamente: hoje eu escolho viver pela voz de Deus. Esse ato é mais que formalidade, é testemunho diante do mundo espiritual. É a marca de que você decidiu não apenas ouvir, mas responder. Compartilhe este vídeo, porque aquilo que você recebeu hoje precisa alcançar outros que ainda estão perdidos no silêncio. Torne-se testemunha viva de que a palavra de Deus liberta, cura e reconstrói. E a partir deste instante, caminhe em aliança comigo. Volte amanhã, busque a palavra, alimente-se dela todos os dias. Porque o mesmo Deus que falou hoje continuará falando. Minha voz não cessa, ela permanece guiando, curando e conduzindo. Você não está sozinho, eu estarei com você até o fim. Enquanto seguir, lembre-se, quando eu falo, nada permanece igual. Você foi alcançado, transformado e chamado. Viva como quem foi resgatado pela graça. Oração final, profunda e guiada. Senhor, meu Deus e Pai, neste momento me coloco diante da Tua presença com o coração quebrantado e a alma aberta. Eu reconheço minhas falhas, reconheço o peso da culpa e admito que sozinho não consigo continuar. Eu preciso de Ti. Preciso da Tua graça, preciso do Teu perdão. Ai, eu te entrego agora cada ferida que carrego, cada dor escondida, cada pensamento de derrota que tentou me afastar da Tua presença. Eu coloco diante de Ti o meu passado, minhas escolhas erradas, meus pecados e clamo: lava-me com o sangue de Jesus, purifica-me e renova-me por completo. Declaro com a minha boca que não sou mais escravo das maldições, da culpa, da rejeição ou da vergonha. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eu recebo a identidade de filho amado, recebo o Teu perdão e tomo posse da liberdade que vem de Ti. Senhor, entra na minha casa, entra na minha família, entra nos lugares da minha vida onde há escuridão e faz resplandecer a Tua luz. Onde havia dor, coloca cura. Onde havia medo, coloca coragem. Onde havia vazio, coloca a Tua presença.
Onde havia desesperança, planta um futuro novo em ti. Eu declaro, em nome de Jesus, que toda corrente foi quebrada, toda acusação foi silenciada e toda maldição foi anulada pelo poder da tua palavra. Eu escolho viver pela tua voz, andar nos teus caminhos e permanecer firme em ti. E como sinal de fé, eu escrevo e proclamo: hoje eu escolho viver pela voz de Deus. Amém.